Bom, então sejam bem-vindos aqui ao curso de Teologia Filosófica. Essa é a nossa nona aula. Aqueles que não viram as aulas precedentes, né, vão lá, dê uma olhadinha, está aqui no canal, na playlist Teologia Filosófica, começa do começo. E vamos dar continuidade. E hoje vamos falar sobre uma figura bastante importante, importantíssima até, né, que é a figura de Santo Tomás de Aquino. Porque na aula passada nós introduzimos a teologia, a filosofia escolástica no contexto histórico. Foi isso que nós fizemos, né, na aula passada, a aula oitava, que tem apenas uma parte. E contextualizamos como estava o contexto em que se deu a filosofia escolástica, no século XIII, fim da Idade Média, porque a Idade Média, eu já falei para vocês que a Idade Média ela tem 1000 anos, vai do século V ao século XV. A Idade Média é um período de 1000 anos, e ao meio, ali pelo século XI, ela tem uma divisão, não é? Isso aqui é só para a gente recordar, vocês já sabem disso, mas a Idade Média ela tem, ela começa aqui no século V e termina no século XV. E no século XI ela tem uma divisão. Aí essa primeira parte aqui nós chamamos ela de alta Idade Média, e essa última parte, a Baixa Idade Média, certo? A escolástica, gente, ela está situada aqui, na Baixa Idade Média, certo? Na Baixa Idade Média. A filosofia patrística, né, que nós já vimos, sobretudo a figura de Santo Agostinho, né, como o grande expoente. Santo Agostinho está aqui, na chamada Alta Idade Média. E por que alta e baixa? Porque ela começa e vai declinando, tá certo? Por isso que é alta e baixa. Começa alta, né, e vai declinando, vai chegando ao seu fim. E já falamos também, né, mas nunca é demais recordar que a Idade Média ela começa no ano 476, né, 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, né? A queda do Império Romano Ocidental, queda de Roma, quando Roma é invadida pelos povos germânicos, né? Pelos povos bárbaros, e termina no ano de 1453. Aqui termina a Idade Média, 1453, certo? Com a queda do Império Romano Oriental. Na primeira queda foi a parte ocidental do Império, aí a parte oriental permaneceu de pé. E aqui, né, essa outra parte do Império Romano, que tinha se tornado um Império Cristão, não é, essa parte do Império Romano Oriental, que também era chamado de Império Bizantino, porque ficava na capital Bizâncio, a antiga Constantinopla, certo? Onde hoje é Istambul, na Turquia, é a sede. Onde tem a grande Basílica de Santa Sofia, que é um negócio majestoso, né? Um negócio realmente, vocês já devem ter visto, né? A Basílica Santa Sofia, um negócio realmente fora do comum, uma construção belíssima, belíssima, belíssima. Aí aqui tem a queda do Império Romano Oriental, tá certo, gente? Uma coisa que também valeria relembrar é que o Império Romano Ocidental ele legou para a Igreja de Roma, né, para a Igreja Romana, a Igreja Latina ou a Igreja Ocidental, a língua latina, entre outras coisas, né? A língua, a cultura greco-romana, enfim. Tudo isso vai ser herdado pela Igreja, certo? A cultura greco-romana, a literatura e tudo mais. A poesia, a filosofia, tudo isso vai ser herdado pela Igreja. De modo que a Igreja Católica ela é aquela instituição que vai salvaguardar, certo? Que vai salvaguardar toda a cultura antiga. A cultura greco-romana vai se tornar um patrimônio dos mosteiros e catedrais cristãos, certo? E bom, na parte oriental, né, o Império Bizantino ele vai legar para a igreja cristã, embora não tivesse vindo dele, né, não vem do Império Bizantino, mas
Isso vai ajudar a ser conservado a língua grega. Então no mundo ocidental vai predominar o latim, no mundo oriental vai predominar o grego. De modo que ainda hoje a maioria das igrejas ortodoxas, que são as igrejas orientais, algumas são igrejas católicas orientais, outras são igrejas ortodoxas, né, que são igrejas que são separadas de Roma, mas em comunhão ecumênica com a igreja de Roma. Aqui vai predominar a língua grega, certo? Se vocês observaram, né, agora na morte, né, do Papa Francisco, alguns patriarcas orientais estavam lá. Alguns patriarcas orientais de rito latino estavam lá e também os de rito grego. Inclusive o patriarca de Constantinopla, não é, que ele é da igreja ortodoxa, que é uma igreja irmã da igreja católica. A igreja tem uma comunhão muito intensa, quase que uma igreja só, né, de tanta semelhança, de tanta unidade que há de doutrina, de dogmática, de liturgia e tudo mais. E o patriarca de Constantinopla, ele é considerado sucessor do apóstolo André. E se vocês recordarem, André era o irmão de Pedro. De modo que entre os patriarcas, os mais importantes, assim, desse ponto de vista histórico, simbólico, é o patriarca de Roma, que é o Papa, e o patriarca de Constantinopla, por ser sucessor de André. Né? Então Pedro, um sucede a Pedro, outro sucede a André. E André e Pedro eram irmãos. Então esses dois patriarcas são tidos como irmãos, considerados irmãos. Né? De modo que há uma comunhão muito grande entre eles. É muito comum o Papa, quando vai ao Oriente, né, aquele mundo ali, visita o Patriarca. E o Patriarca, quando vai aqui ao Ocidente, visita o Papa. E até celebram a missa até uma certa parte juntos, inclusive. Né? Quando vai ali para a parte eucarística, é que geralmente eles se afastam, um fica numa parte, fica no outra, né, pelas poucas diferenças, divergências que ainda há entre as duas igrejas. Mas a tradição ortodoxa tem uma beleza também fora do comum. Entende? Então a filosofia escolástica, gente, vai estar situado aqui, né? Na Baixa Idade Média, tá certo? Onde no mundo oriental predominava o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, certo? Aí vejam, Santo Tomás de Aquino, ele vai estar situado dentro, né, dessa filosofia, dentro desse período, que é o período da filosofia escolástica, certo? Ele vai ser o grande nome, o grande expoente, embora ele não seja o fundador da filosofia escolástica, ele não é o fundador da filosofia escolástica, mas ele vai se tornar o maior nome, como Agostinho se tornou o maior nome da filosofia patrística. E vale recordar que Agostinho vai retomar Platão, Agostinho vai introduzir Platão na sua própria filosofia e a partir disso basear a sua filosofia cristã em sedimentos, né, em alicerces platônicos, realmente é assim, como Santo Tomás vai sedimentar a sua teologia, né, a sua filosofia e teologia em bases aristotélicas. Ponto. E isso, gente, porque aqui, né, na chamada Baixa Idade Média, século XI e XII, nós vamos ter algumas figuras importantes, né, já falamos um pouco sobre eles, sobre Santo Anselmo e Santo Alberto Magno. Santo Anselmo é o fundador da filosofia escolástica, a filosofia das escolas, certo? É Santo Anselmo. E um outro grande nome, antes do Tomás, é o Alberto Magno. É Santo Alberto Magno, certo? Santo Alberto Magno ele vai ser professor e mestre de Santo Tomás. E é Santo Alberto Magno quem vai introduzir Santo Tomás no estudo de Aristóteles. E vale recordar não, agora é dizer, que isso aqui eu não tinha dito não. Vale dizer que Santo Alberto Magno, eles estão ali no século XIII, tanto Alberto Magno quanto Tomás, ali pelo ano de 1230, 40. Santo Tomás vive até 60, né, 64, ali assim. E o Alberto Magno, que é um contemporâneo ali, né, viveu, foi mestre dele, é ele quem vai, né, foi ele quem solicitou, né, traduções da obra de Aristóteles para o latim, que até então não se tinha. Né, de modo que até o século XIII, gente, que é o século do Tomás,
até século XIII era muito pouco conhecido Aristóteles aqui no Ocidente. Muito pouco mesmo. Deixa eu só colocar esse ventilador um pouquinho mais para cá. Fazer uma ligação logo agora, velho, dando aula. Pelo amor de Deus. Hein? Vou fazer uma ligação logo agora, dando aula, velho. Foda, hein? Tô dando aula pro banho. Aí vejam, o Santo Alberto Magno ele vai ter um grande mérito, né, nesse sentido, que pedir as traduções várias traduções para o latim da obra de Aristóteles, porque a parte de Aristóteles que se tinha conhecido era muito pouca, não é? De modo que tipo Santo Agostinho não leu Aristóteles praticamente nada, porque não se tinha obras traduzidas para o latim e muitas obras também eram desconhecidas, né? Ou estavam perdidas, ou estavam enterradas, enfim. Muitas obras só foram achadas na Idade Média. Algumas já tinham sido achadas no mundo árabe, né? Os árabes, tem dois filósofos árabes importantes, o Avicena e o Averroes, que eles já tinham feito uma redescoberta de Aristóteles lá no mundo árabe, no mundo arábico. Mas aqui no Ocidente quem vai fazer essa redescoberta é Alberto Magno. E pouquinho antes de Alberto Magno, gente, ali pelo ano 1210 a 15, houve um concílio regional na França. E esse concílio regional, né, dos bispos da França tinham condenado, né, os bispos tinham condenado as obras de Aristóteles como incompatíveis com a fé cristã. E isso, né, tinha trazido um problema, né? Essa condenação era em relação à obra de Aristóteles, não era em relação à obra platônica, por exemplo, né? Então assim permaneceria o agostinismo, a filosofia de Agostinho, sob bases platônicas. Aí esse concílio ele vai condenar, né, as obras de Aristóteles como obras incompatíveis com a fé cristã. Não obstante isto, Santo Alberto Magno vai ter um grande mérito nesse sentido, que foi o de pedir, solicitar traduções da obra de Aristóteles para o latim, algumas que já estavam ali nascendo, já tinham, né, uma outra, mas assim, tudo que ele pôde ter acesso, que estava em grego ou em árabe, ele pede para traduzir para o latim, porque era a língua que predominava aqui no Ocidente, era a língua latina, era a língua culta, era a língua dos doutos, né? Era a língua do ensino, era a língua da burocracia, era a língua, enfim, a língua que predominava no mundo ocidental. É como hoje, tipo, a importância que o inglês tem hoje tinha o latim nessa época. Era a língua falada no mundo, entende? E Alberto Magno vai pedir que se traduzam as obras, porque Alberto Magno era um apaixonado por Aristóteles. Aí, depois de conhecer a obra aristotélica, né, Santo Alberto Magno viu que era inviável sufocar ou condenar Aristóteles. Porque a leitura que ele vai fazer vai ser uma leitura diferente daquela que tinham feito, daquelas considerações do concílio. E esse concílio não foi um concílio ecumênico geral, não, foi um concílio regional, viu, gente? Um concílio regional. Apenas na França, né? E Alberto Magno vai ler a obra de Aristóteles e vai entender Aristóteles. E entre os discípulos de Santo Alberto Magno, né, o que vai ser mais proeminente, né, pela sua intelectualidade é Tomás de Aquino. Aí o que é que Alberto Magno faz? Coloca Santo Tomás de Aquino, não é que na época não era Santo Tomás de Aquino, era apenas Tomás, Aquino era a cidade dele, né? Os santos normalmente tem isso, né? Francisco de Assis, porque Assis é a cidade. Tomás de Aquino, né? Aquino é a cidade. Então sempre esse segundo nome não é o sobrenome dele, não é a origem dele. Normalmente é assim, certo? Aí ele vai pegar o seu estudante, né? O que a gente poderia dizer hoje talvez ser o bolsista, né? Na época não era bolsa, né? Mas era, né, um discípulo dele, o Tomás, e vai colocá-lo para estudar a obra aristotélica. E Tomás mergulhou naquilo ali, né?
mergulhou mesmo, assim, né? Leu, releu, cabo a rabo, e ele já tinha uma inteligência brilhante, e ele começou a entender Aristóteles. E começou a entender que muitas daquelas proibições, daquelas condenações, partiu de pessoas que não entenderam bem Aristóteles. Então ele vai fazer uma releitura de Aristóteles, né, uma releitura crítica de Aristóteles, e vai ver que, ao contrário do que disse nesse concílio regional, a obra de Aristóteles não é de modo algum incompatível com a fé cristã, ao contrário. Ele vai entender que, dentre as filosofias, é a melhor, né, que pode ser usada para sedimentar uma teologia cristã, é a filosofia aristotélica. Compreendem, gente? E como as doutrinas teológicas, elas estão sempre, todas elas, né, alicerçadas em bases filosóficas, sempre vai partir de algum filósofo, alguma corrente filosófica, sempre é assim. Até hoje é assim. Toda teologia tem bases filosóficas, viu? Aí o Tomás, né, e o Alberto Wagner, eles vão entender que Aristóteles, dentre os filósofos de até então, seria o melhor para construir uma teologia dogmática, entende? De modo que a teologia que Santo Tomás, né, ele vai construir é uma teologia que parte da revelação bíblica, né? Ele não constrói uma teologia partindo do Aristóteles, obviamente, né? A primeira base é a base bíblica, certo? Então vocês podem até colocar aí as bases da teologia tomista. Aqui é uma informação importante, viu, gente? É, teologia tomista porque é de Santo Tomás. Essas são as três bases, os três fundamentos da teologia tomista. A Bíblia, a patrística e Aristóteles. Compreendem? Thaís, Paulo, Elba, o Jonas chegou aí, né? Sim. Miguel tá aí, Manuel, José Costa, bem-vindos, viu? Aldo, Alisson, Felipe, Carla, Cristine, tudo certo, né? Uai, hoje tanta gente com a câmera ligada, eu fico feliz, fico feliz. Assim eu não me sinto só. Bom, aí veja, a teologia tomista, né, de Santo Tomás, como toda teologia cristã. E, gente, quando a gente fala em teologia, é importante dizer, né, que não há teologia apenas cristã, viu? Teologia não é uma coisa exclusiva do cristianismo, não. Tá certo? Se fala até da teologia platônica, que era uma teologia pagã. Então, teologia não é uma coisa exclusivamente e originalmente cristã, não. Tanto que a palavra teologia quem criou foi Platão. E olha que Platão é um pagão, tá? Há 400 anos antes de Cristo, né? Platão é quem cria a teologia como a ciência do divino. Né? Porque Platão já tinha a ideia do divino, a ideia da divindade. Não só dos deuses, mas, né, de um divino modelador do universo. Que era o demiurgo, o artífice do universo. Não é aquele que habita no mundo
das ideias perfeitas, né? O mundo espiritual, né? O mundo metafísico, entende? E aí se fala de uma teologia platônica, de uma teologia aristotélica, porque Aristóteles também vai ter uma ideia do divino, e a ideia que Aristóteles tem de Deus é uma ideia realmente muito interessante, e Santo Tomás vai retomar isso. A gente vai ver algumas coisas, né, alguns textos de Santo Tomás, onde ele retoma algumas ideias que Aristóteles já tinha acerca da divindade, embora Aristóteles também esteja ali há 350 anos antes de Cristo. Não é? Aristóteles não era um cristão, nem um judeu, nada disso. Aristóteles era um pagão, não chegou a conhecer de modo algum a revelação bíblica, mas apesar disso, Aristóteles vai ter, gente, uma intuição do divino que se aproxima muito da intuição cristã. Muito mesmo, né? Muito da descrição cristã. Tá certo? Se a gente tivesse tempo assim para isso, a gente ia fazer, né, se fosse estudar a ideia de Deus em Aristóteles, só isso já dava no mínimo um mês, né? Só para estudar a ideia de Deus em Aristóteles. É um negócio realmente incrível. Mas através de Tomás a gente vai dar um pulinho lá, né, em Aristóteles, só para ver como é que ele constrói a ideia do divino, tá certo? Aí veja, então tem a teologia aristotélica, tem a teologia judaica, que é como os judeus pensam, né, Deus, né, estudam, conhecem, enfim, formulam, teorizam Deus. Tem a teologia islâmica, enfim, tem teologias budistas, enfim, tem diversos tipos de teologia. A teologia cristã é uma teologia, tá certo? Que, claro, quando se fala em cristianismo, a teologia cristã católica é a primeira e a mais completa que há, obviamente, né? Mas depois disso vai surgir outros tipos de teologias cristãs, que são as teologias protestantes, certo? As teologias protestantes, elas vão ser muito diversificadas, né? Muito diversificadas, múltiplas, divergentes, enfim, né? Aí vai ter a teologia luterana, a teologia calvinista, a teologia metodista, a teologia anglicana, depois aí vai se ramificando a teologia batista, anabatista, depois as teologias mais modernas, né, como a teologia liberal, a teologia dialética, depois a teologia pentecostal, neopentecostal, e cada uma dessas em uma multiplicidade gigantesca, enfim. Dentre as tradições cristãs, aquela que mantém uma unidade teológica é a tradição católica, obviamente, né? E aí por vários e vários motivos, a teologia católica ela se mantém coesa. O fato de ter um credo, isso unifica muito, né? O fato de ter um credo, o fato de ter uma liturgia, o fato de ter uma autoridade universal como o Papa, né? Enfim, dentre outras coisas, tudo isso unifica muito o pensamento cristão católico, tá certo? Então, a teologia tomista, né, ou a filosofia tomista, a filosofia tomista é de base aristotélica. E a teologia, porque aí a gente também faz uma distinção, né, de Santo Tomás, enquanto teólogo e enquanto filósofo. Ele era as duas coisas, né? Enquanto teólogo e enquanto filósofo. Enquanto filósofo, a base dele todinha ela é aristotélica. Ele era um discípulo de Aristóteles. Né? Acho que talvez ele se considerasse mais discípulo de Aristóteles do que mesmo de Santo Alberto Magno, que foi quem o introduziu no aristotelismo. Né? Ele tinha um respeito tão grande, né, por Aristóteles que o chamava de o filósofo. Né? O filósofo. Ele nem dizia que Aristóteles era um filósofo, como os demais. Né? Ele dizia que era o filósofo. Né? Usando sempre esse artigo definido, o. Né? O filósofo. Entende? Então a base filosófica dele é Aristóteles. E isso em termos de metafísica, em termos de física, em termos de política, em termos de ética, né? Em termos de psicologia da alma, enfim, todas essas ramificações, né, do pensamento aristotélico, Santo Tomás vai herdar. E claro que ele também não vai ser um herdeiro passivo. É óbvio que ele vai herdar o pensamento aristotélico, vai entender Aristóteles e em alguns pontos ele vai também além de Aristóteles. Entende? Ele vai além, em alguns pontos supera, em alguns pontos esclarece um pouco mais Aristóteles, mas ele vai ter um pensamento próprio original, né? Ele é daquele discípulo, né, de Aristóteles que entendeu muito bem o mestre,
mas que também fez o seu caminho próprio. Entende? Ele não fica sempre repetindo Aristóteles. Ele parte de Aristóteles para a partir daí construir um pensamento filosófico. Compreendem? E em termos de teologia, né, o Tomás, enquanto teólogo, aí ele vai partir, já tendo a base filosófica aristotélica, ele vai partir da tradição bíblica, sobretudo quando a gente fala em bíblica, a gente tá falando da revelação, viu? A base bíblica é a revelação, tá certo? A revelação bíblica. E a revelação bíblica, né, para vocês recordarem, a revelação bíblica, ela começa, olha, quando nós falamos em revelação, a revelação bíblica, ela começa com Abraão, nosso pai Abraão. Lá começa a revelação bíblica, né? Quando Abraão está lá em Ur, na cidade de Ur, né? na Caldeia, né? Que fica lá no sul da Mesopotâmia. E Abraão, ele era um mesopotâmico, era um pagão, portanto, né? Abraão não era um judeu, até porque não havia judaísmo. Abraão, ele era um pagão, tá certo? Era um mesopotâmico, um babilônico, né? Vivia lá no sul da Babilônia. E foi a este homem, né, que Deus chama. Está lá no capítulo 12 do livro de Gênesis em diante, né? Que é uma história muito bonita de Abraão, viu, gente? Quem não conhece a história de Abraão, dever de casa, ler a história de Abraão, né? Realmente maravilhoso. A partir do capítulo 12, né, depois do capítulo 15, ali é um negócio realmente muito bonito. Aí Deus chama Abraão, lá do sul da Mesopotâmia. Se vocês olharem no mapa do Oriente Médio, né, ou no mapa da Ásia, de onde Abraão migrou até a Terra Prometida, que é onde hoje está Jerusalém, Jerusalém, a Terra Prometida, né, é um trajeto realmente muito grande, levou meses, né, de caminhada. Em uma época que não tinha avião, não tinha carro, nada disso, era montado num jumento, né? Imagina, você andar meses montado em cima de um jumento, né? E Abraão, né, vocês devem recordar que ele era um homem bem de vida, um homem muito bem estruturado, né, tinha suas terras, tinha seus bens, seu patrimônio, sua família, né, família assim, a esposa, né, os escravos, né, era um homem rico, né, um homem que, né, tinha posses, tinha seus rebanhos e tudo mais. No entanto, Deus ele chamou Abraão. Aí tá lá, né? Capítulo 12, versículo 1 seguinte: Abraão, Abraão, deixe tudo isso aí. E Abraão já era um idoso, né? Que é um negócio danado, né? Se você pensar assim direitinho, Abraão já era um idoso com a vida toda já organizadinha, tudo certinho, mas no que mexer, era só manter e viver ali, né? Aí Deus pega, chama Abraão e manda ele deixar tudo aquilo ali, imagine, né? Porque tipo, se a gente pensa assim na nossa própria vida, a gente constrói nossas coisas para ter uma segurança, né? Para ter, né, um conforto. É por isso que a gente trabalha, a gente estuda, na faculdade, a gente investe, compra imóvel, compra isso, compra aquilo e tal, que é para a gente ter o nosso conforto, uma vida confortável, uma vida de segurança, para que a gente possa, né, viver e descansar em paz no que nós legitimamente construímos. Pronto. Abraão foi uma figura assim, construiu tudo com o suor do seu rosto, trabalhando muito. Apesar disso, Deus chama ele e diz: olha, deixe tudo isso aí. Deixe tudo. Tudo, tudo, tudo. E olha que ele nem sabia quem era Deus. Que ele não era um crente em Deus. Ele não era um crente. Ele não conhecia Deus. Aí Deus aparece para ele e diz: olha, deixe tudo isso aí e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. E o que é interessante nessa história aí, gente, né, que é o princípio da revelação bíblica, é que Deus não disse para onde era, só disse assim: você vai para uma terra que eu vou lhe indicar, viu? Aí nem o próprio Deus disse quem era, só disse que era o Deus Supremo, mas enfim, sem muita informação. E mandou ele para uma terra que Deus iria indicar, mas não disse que terra era essa e nem disse o que ele ia encontrar lá. O que Deus disse foi apenas: olha, deixe tudo isso aí, não é? Deixe sua parentela, seus parentes, deixe suas posses, seus bens, deixe tudo. E Abraão, idoso, disse: olha, e vá. Vá que eu vou estar com você. E vocês sabem, né, que Abraão tinha um desejo muito grande, né, de ser pai. Ele não era pai ainda. Tinha um desejo de ter um filho.
E eles já eram idosos, né? Ele e Sara. E Deus disse para ele: olhe, você vá e você vai ver, Abraão, que eu vou fazer de você o pai de uma multidão tão grande que você não vai poder contar. Se você tem desejo de ter um filho, eu vou lhe dar tanto filho, que se você olhar para as estrelas e puder contar, você vai poder contar o número de seus filhos. E se você puder contar a areia que tem nas praias, você também vai poder contar o número dos seus filhos. De tão numerosa que vai ser a sua descendência. Aí o que é que Abraão faz? Acredita em Deus. Deixa tudo e parte. Imagina um idoso com sua esposa idosa, né, ambos montados em um jumento, e deixar tudo que construíram até então e ir para um lugar que não sabe como é, nem o que vai ser lá, não sabe se lá vai achar comida, que Deus não prometeu não, né? Que ia achar comida, nem casa, nada. Simplesmente ele vai. Pronto. Isso aí é o início da revelação bíblica. É por isso que Abraão, foi considerado, né, desde a tradição judaica até a tradição cristã, como o pai de todos os crentes, né, o pai na fé de todos os crentes. O primeiro crente foi Abraão, porque ele acreditou piamente na palavra de Deus, né, no que Deus dissera para ele fazer, sem questionar, simplesmente fui. Né? E é isso. Então Abraão se tornou um gigante por isso, né, gente? Aí eu não vou falar muito mais de Abraão, porque senão eu vou me empolgar, e se eu me empolgar não vai dar certo. E Abraão é uma figura que realmente eu gosto muito lá da Bíblia. Uma das figuras que mais eu admiro nas Escrituras é Abraão. Eu acho ele realmente um grande homem. Aí veja, com Abraão começa a revelação bíblica. Só que a revelação ela vai acontecendo paulatinamente, tá certo? Ela vai acontecendo. Então começa com Abraão, que é o primeiro dos patriarcas, mas Deus vai falando com o seu povo. Deus vai falando, gente, com o seu povo, aos poucos, né? Deus vai revelando aos poucos, entende, Miguel? Deus vai revelando aos poucos. Então, Deus revelou alguma coisinha, né? Pouca coisa para Abraão. Até veja, se você ver a história de Abraão, Deus não disse o nome dele, Deus não disse quem ele é. Só disse que estará com ele, pronto, e pisem. Então, Deus falou um pouco com Abraão, depois com Isaac, o seu filho, depois com Jacó, depois com os filhos de Jacó, e aí vai, né? Aí passa a era patriarcal, entra a era profética, aí já revelou um pouco mais em Moisés, né? E entre Abraão e Moisés, nós temos ali uma diferença de cerca de 13, 14, 15, 16, cerca de 5 séculos mais ou menos. Abraão está ali pelo ano de 1850, mais ou menos isso, viu? Século XIX antes de Cristo. Abraão. E Moisés está ali pelo século 13, né? Pelo ano 1250, mais ou menos. E o Êxodo, aquele evento do Êxodo, né, a travessia do Mar Vermelho, é pelo ano 1250, mais ou menos isso, certo? Então nós temos aí um hiato de cerca de 500 anos, mais ou menos, entre um e outro. Aí em Moisés, veja, é em Moisés que a revelação bíblica ela vai avançar um pouco mais e começa a entender um pouco mais quem é Deus. O Deus que falou com Abraão e com os patriarcas. Porque quando Deus aparece para Moisés, aí Deus diz assim para ele, olha, isso lá na sarça ardente, né? Capítulo 3 do livro do Êxodo, viu? E quem não leu isso aí também tem que ler, isso aqui é um negócio maravilhoso. Aí capítulo 3 lá, a partir do versículo 14, por ali assim. Aí Deus diz para Moisés, olha, vá dizer ao faraó que liberta o meu povo. Que liberta o meu povo. Porque eu vi o sofrimento deles, eu vi o clamor, e o clamor deles chegou até a mim. Então vá lá e diga que eu mandei libertar o meu povo. E o povo já tinha sido lá escravizado desde a época dos filhos de Jacó, né, que foram para lá e depois foram escravizados e ficaram para lá. Então nós temos uns 400 anos isso aí. Entende? E aí Moisés está certo, né? Só que Moisés diz assim, sim, certo. Mas quando eu chegar lá, que aí ele vai me perguntar, né? O faraó vai dizer, sim, quem é o seu Deus? E aí vale recordar que nessa época todos os deuses tinham um nome, né? Todo Deus, de qualquer que seja o povo, tinha um nome, tinha uma representação, tinha uma imagem e tudo mais, né? Aí é por isso que Moisés pergunta assim, e quando ele perguntar o seu nome, o que é que eu vou dizer? Porque o senhor falou comigo e não disse o nome, né? Que às vezes Deus faz assim, Deus fala com uma pessoa e não diz o nome, e a pessoa simplesmente, né, tá ali escutando, e enfim, depois de muito tempo que a pessoa vai saber que era Deus. E qual o seu nome?
Aí no capítulo 3, versículo 14, aí Deus diz o nome dele. Só que ele diz sem dizer. Não é? Ele revela permanecendo no mistério. Ele diz assim, olha, eu sou aquele que eu sou. Pronto. Aí você vai lá e diz, olha, eu sou aquele que eu sou, me enviou a voz. Se você olhar direitinho, Deus disse e na verdade não disse, né? Porque eu sou aquele que sou. Sim, eu sou o que? Ou noutra tradução, eu sou aquele que é. Certo, mas é o que? Deus diz, basta, Moisés. Eu sou aquele que é. Pronto. Não, é? Não precisa saber mais do que isso. Ou numa tradução hebraica mais fiel ainda, na tradução hebraica, é porque na tradução grega, né, no texto grego do Antigo Testamento, que é o texto da Septuaginta, já falei sobre isso numa aula, que foi a primeira tradução, né, bíblica lá do século III antes de Cristo. No texto grego o verbo está no presente. Eu sou aquele que eu sou, certo? Agora no texto hebraico o verbo está no futuro. Eu sou aquele que serei. Aí Deus diz para Moisés: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou aquele que serei. Ficou mais obscuro ainda, né? Eu sou aquele que serei. Em outras palavras, Deus está se dizendo para Moisés: olha, venha comigo, vá, me obedeça, ande comigo e você vai ver quem eu sou. Eu sou aquele que eu serei para você. Pronto. E Moisés acredita em Deus e vai, né? Então em Moisés nós já temos um grande avanço da revelação bíblica. Agora a plenitude da revelação bíblica, gente, a plenitude está em Jesus Cristo. Começa com Abraão e se dá plenamente em Cristo. Cristo é a plenitude da revelação de Deus. É o centro. Não é? Tudo que foi dito no Antigo Testamento convergia para o Cristo. Por isso que ele é a centralidade das Escrituras. Entende? As Escrituras se tornam cristocêntricas, né? Porque Cristo é o centro. O Antigo Testamento apontava para o Cristo, o Novo Testamento é aquele que Cristo ensinou e viveu. Entende? Então Cristo é o centro da revelação. Pronto. Aí Santo Tomás ele vai partir disso aí. Dessa tradição da revelação bíblica, que começa com Abraão e se dá plenamente em Cristo. Entende? Aí é por isso que Jesus se apresenta, né, como a grande verdade de Deus. Né? Antes que Abraão nascesse, eu sou. Né? Cristo disse. Que isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais quiseram matar Jesus. Né? Porque diziam assim, como é que esse rapaz aí está dizendo, esse moço de Nazaré está dizendo que antes de Abraão ele já era? Será que ele é maior do que Abraão? Será que ele é mais antigo do que Abraão? Que história é essa, né? Aí no mínimo virou nisso uma alucinação, né? Não, esse rapaz deve estar alucinado. Como é que um homem novo desse está dizendo que é mais velho que Abraão, que viveu há quase 2 milênios antes disso? Mas é claro que Jesus estava falando, né, da sua divindade antes que Abraão nascesse. Eu sou. E quando ele diz eu sou, né, ego eimi, né, eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Aquele que disse a Moisés, eu sou aquele que sou. A Jesus já agora dizendo, eu sou, está no meio de vocês. O eu sou, aquele que é. Entende, gente? Então essa é a primeira base da teologia tomista. É a revelação bíblica. Aí a filosofia aristotélica e a filosofia barra teologia patrística, que foi aquilo, né, que os padres da igreja construíram. Tá certo, gente? Sobretudo Agostinho. Mas Santo Tomás ele vai ler muito Agostinho. Ele vai se inspirar muito em Agostinho. Ele vai ler os padres da igreja, né? Os padres patrícios, sobretudo os ocidentais. Ele vai ter muito contato com essa literatura. Inclusive Santo Tomás ele tem umas obras chamadas de Catena Áurea. Vocês talvez devam conhecer, né? As Catenas Áureas, que são comentários que ele faz ao Novo Testamento, né? Tem o de Marcos, João, Lucas, Mateus, enfim, onde ele comenta os textos bíblicos a partir de citações patrísticas dos padres da igreja. Entende? E ali você vê que Santo Tomás tem um conhecimento gigantesco da teologia patrística. Ele leu tudo praticamente, é um negócio realmente incrível. Entende? Ele cita os santos padres comentando os versículos, cada um dos versículos do Evangelho. É um negócio realmente incrível. E para o mesmo versículo ele coloca várias citações. Então ele leu, né, a obra patrística, né, ele leu, sei lá,
pelo menos uns 4, 5 séculos de literatura patrística. Ele leu isso aí e comenta, né? Com uma maestria realmente fora do comum. Entende? Então esta é a outra base, né? A base patrística. Embora, veja, ele vai ser um grande admirador de Agostinho, conhecia a grandeza de Agostinho, mas em alguns poucos pontos ele vai divergir de Agostinho. Eles não têm uma concordância 100% não. Em alguns pontos, sobretudo em pontos filosóficos, eles divergem. E isso é compreensível porque um parte de base platônica e outro parte de base aristotélica. Por exemplo, em relação à teoria do conhecimento, o conhecimento das verdades eternas. Os dois têm divergências. Como é que o homem é capaz de conhecer as verdades eternas? Porque para Santo Agostinho, o homem é capaz de conhecer as verdades eternas através da iluminação divina. Então ele tem a chamada teoria da iluminação divina. O homem só é capaz de conhecer as verdades eternas, as verdades de Deus, porque Deus mesmo ilumina o homem para isso. Deus mesmo coloca como que uma luz sobre a inteligência humana e o homem é capaz do conhecimento das verdades eternas. Então tem que ter esse auxílio da graça. O auxílio da graça, da luz divina, para o homem poder conhecer as verdades eternas. Para Agostinho. Santo Tomás vai pensar que não é assim, que não precisa disso. Que pela própria razão natural, sem precisar desse auxílio extraordinário, pela própria razão natural, o homem é capaz de conhecer as verdades eternas. Então, enquanto que Agostinho pensa que tem que ter o auxílio da graça, o Tomás diz não. Deus já fez a razão natural do homem para ela própria, né, poder conhecer as verdades eternas, pelo próprio raciocínio, pela própria razão natural. Aí veja, é uma divergência, né, entre os dois, embora essa divergência não priva Santo Tomás de ainda assim permanecer com uma grande admiração por Agostinho, porque eles convergiam em muitos pontos e divergiam em uns pontos apenas. Aí Santo Tomás diverge de Agostinho com muito respeito, obviamente, né? Então Santo Tomás vai entender que a própria razão natural é capaz das verdades eternas. Tem um autor, né, que até escreveu um livro sobre essas divergências, né, entre Tomás e o Agostinho, que foi o Etienne Gilson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que foi este livro aqui, olha. Por que Santo Tomás criticou Santo Agostinho? Neste livro aqui, Por que Santo Tomás criticou Santo Agostinho, esse autor, Etienne Gilson, é um historiador da filosofia, é um francês, né, um historiador da filosofia medieval muito bom, dos melhores que existe, é o Etienne Gilson. Tudo que achar desse homem aqui, vocês leiam, que é uma fonte realmente maravilhosa. Na primeira aula eu até mostrei alguns livros dele, né, do Etienne Gilson, né, alguns livros dele voltados para teologia filosófica, né, como por exemplo, deixa eu ver se eu vou ver ele aqui, viu? Tem aquele, né, filósofo e a teologia, enfim, acho que não vou achar agora não, mas depois se eu achar eu mostro para vocês. Mas esse autor aqui ele é maravilhoso, viu gente, o Etienne Gilson. Bom, aqui ele mapeia um pouco essas divergências que houve entre o Tomás, do Tomás em relação ao Agostinho, porque o Agostinho já não tinha mais tempo as possibilidades de se defender ou de argumentar ou de debater, porque está, né, há cerca de 7 séculos ao menos de diferença, né? Então, né, Santo Agostinho poderia até dar umas respostas a Santo Tomás, mas aí, né, ela estava morta há 700 anos atrás, então não tinha como. Mas divergências teóricas assim, isso é absolutamente normal, viu gente? Mesmo entre os padres da igreja, mesmo entre os doutores da igreja, mesmo entre os teólogos da igreja, isso é absolutamente normal mesmo, tá certo? Então, você vê, tipo, Santo Tomás, ele vai também divergir de Santo Anselmo. Veja, tem momentos que ele diverge de Santo Anselmo. Isso é normal no mundo teórico, entende? Então ele diverge ali de Santo Anselmo. O argumento ontológico de Santo Anselmo, que nós falamos um pouco sobre ele, né? O argumento ontológico, que é aquele argumento que Santo Anselmo cria, né, para falar de Deus a partir de uma própria dedução lógica, né? Deus como ser do qual não se pode pensar nada maior.
né, que por causa disso ele tem que existir tanto no pensamento quanto na realidade. Porque o próprio fato de pensar em Deus, isso já implica a sua realidade, a sua existência real. Né? Uma vez que, se a gente pensa Deus, todo ser humano pensa o divino, pensa a divindade de alguma forma. Então, nós pensamos Deus. Mas se Deus existisse apenas no pensamento, e não existisse na realidade, isso já colocaria uma imperfeição nesse Deus e nos autorizaria a pensar um outro tipo de Deus que existisse no pensamento e na realidade. Então, o pensamento de Deus já implica a sua existência necessariamente. Porque ele é o ser, quando nós pensamos Deus, nós pensamos o ser do qual não se pode pensar nada maior. E para ele ser o ser do qual não se pode pensar nada maior, ele tem que existir tanto no pensamento quanto na realidade. Compreendem? Então, isso é, né, de modo bem, né, superficial, é o argumento ontológico. Santo Tomás não vai concordar com esse tipo de abordagem. Ele vai ver que, peraí, né, tem alguns problemas aí nessa abordagem, né, nesse argumento. E não vai é, convergir com esse pensamento, né, de Santo Anselmo. Porque ele vai dizer assim, a pessoa poderia então pensar uma coisa mirabolante que não existe, e isso implicaria a existência só porque a pessoa pensou, né? É claro que também, né, a crítica de São Tomás talvez não tenha sido muito bem compreendida, né? Talvez ele tenha compreendido muito bem o pensamento de Santo Anselmo, né? Talvez em algum ponto, né? Enfim, né? Porque o pensamento de Santo Anselmo, esse argumento ontológico depois vai ser retomado por outros autores, mostrando que aquelas divergências que esse argumento sofreu, talvez não tenham sido muito bem compreendidas, né? Então, ao argumento de Santo Anselmo, Santo Tomás vai se opor, Kant, né, vai se opor e outros pensadores vão se opor. Aí o Santo Anselmo, o Santo Tomás, achando, né, pouco forte este argumento, ele vai criar um outro tipo de argumento racional para tentar demonstrar a existência de Deus, que não esse que é o chamado argumento a priori, que é um argumento que não precisa recorrer à experiência do que Santo Anselmo formula, né, o chamado argumento ontológico. É um argumento simplesmente que se dá no âmbito mental, no âmbito do cálculo mental. Aí São Tomás vai dizer que esse argumento não é muito forte. Né? Então aí ele vai construir um outro tipo de argumento, um argumento já não mais a priori, mas um argumento a posteriori, né? Que é um argumento que ele recorre à experiência, né? À própria existência, para a partir daí deduzir a existência de Deus. Aí nós vamos ver esse argumento a posteriori que Santo Tomás formula, né, em alternativa ao argumento a priori ontológico de Santo Anselmo, no nosso próximo capítulo. Então nós vamos agora para o recreio, tá certo? Vou deixar vocês aí nessa curiosidade. Vamos para o recreio tomar um cafezinho. Daqui a 5 minutinhos nós voltamos para continuar o pensamento de Santo Tomás, tá certo? Até breve.